Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, para dar sequência aqui aos estudos. Nós estamos aqui na última questão que Kardec abordou, do conhecimento da lei natural, para entrar na questão do bem e do mal. E ficou a última questão, a 628, nem é a 628, é a 627, que é a 628 da continuidade. Quando Kardec perguntou aos espíritos qual é a utilidade aí do espiritismo, já que Jesus ensinou tudo, né? Então tá aqui. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade, então, do ensinamento dado pelos espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Então eles começam essa resposta dizendo que o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Essa questão das parábolas, inclusive tem pessoas que não conseguem gostar, né, de parábolas, acham difícil de entender, não conseguem absorver a essência, né, que ele quer dizer ali com aquela historinha. Mas Jesus fez muito isso, porque Jesus lidava com uma sociedade muito materialista, né, muito ignorante das leis divinas, embora eles já tivessem conhecimento do primeiro plano de Deus, né, aos homens, trazido aí por Moisés. Mas era uma sociedade que visava muito o poder, a riqueza, e era complicado explicar, né, o que Jesus veio explicar numa sociedade assim, né, bastante ignorante dessas coisas. Mas ele lidava também com pessoas inteligentes. Inclusive, no diálogo de Jesus com Nicodemos, é muito interessante esse diálogo. Depois, quando a gente chegar em algum ponto, já passamos aqui atrás por isso, mas eu nem trouxe todas essas questões, a gente ainda pode rever isso. As pessoas acham que no evangelho tradicional não tem referência nenhuma à reencarnação. E tem muitas referências à reencarnação, só não tem esse nome. Então é uma questão de interpretação, porque Jesus falava com alegoria. Não é só questão de interpretação. Tem passagens no evangelho tradicional que está com todas as letras a questão do retorno à vida. Não é com essa palavra, reencarnação, mas está ali claramente explícito o ter que nascer de novo. Tanto que nesse diálogo de Jesus com Nicodemos era um membro do Sinédrio, ele era doutor em leis, né? Na época ele era doutor em leis. E ele foi perguntar a Jesus, ele achou muito interessante algumas passagens, algumas falas de Jesus, e ele foi na calada da noite, escondidinho, procurar Jesus, porque ele não podia ser visto com aquele subversivo, com aquele homem falavam que ele era o rei dos judeus, né? Então ele não podia ser visto com ele. Então ele foi procurar bem assim, escondidinho, para fazer uma pergunta a Jesus, né? O que se deve fazer, né, para alcançar o reino de Deus? Aí Jesus fala: em verdade vos digo, ninguém verá e entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Está tão claro isso aí, se não nascer de novo. O que tem de alegoria aí? Nada.
Se não nascer de novo, tem que nascer de novo. De novo, de novo, de novo, até aprender. Até ter conhecimento moral, principalmente, bem avançado para entender as leis divinas, né? Aí ele falou assim, terei que entrar, entre tantas outras coisas, esse diálogo é muito interessante, vocês podem procurar, que tem no Evangelho tradicional e tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele falou assim, mas eu terei que entrar no ventre da minha mãe de novo. Ele entendeu tão certinho que nascer de novo era nascer de novo, que ele fez essa pergunta a Jesus. Eu terei que entrar no ventre da minha mãe de novo para poder nascer? Aí Jesus falou assim para ele, és doutor em leis e não entendes essas coisas? Né? Foi o que Jesus respondeu para ele. És doutor em lei e não entendes essas coisas? Por quê? Os discípulos de Jesus eram simples, eram alguns até analfabetos, porque dos profetas Lucas e Judas eram mais inteligentes e mais letrados, digamos assim, os outros não. Aí ele quis dizer para Nicodemos isso, que ele era doutor em lei e não entendia nada dessas coisas, né? E os discípulos sabiam perfeitamente. Por que eles sabiam? Porque eles estavam abertos a isso. Tanto que quando Jesus, que é outra passagem importante que mostra a reencarnação no Evangelho tradicional, é a transfiguração no Tabor. Que quando Jesus chegou com 2 discípulos dele, ele se transfigurou e apareceram 2 outros espíritos. Apareceram juntos, né? Moisés e Elias. E o Cristo transfigurado. Como? Envolto numa luz intensa, completamente diferente do que os discípulos estavam acostumados a ver. Tanto que eles ficaram ofuscados e até dormiram com essa transfiguração. Aí apareceu lá então Moisés e Elias. Passado aquele primeiro momento e aquele susto, né, dos discípulos, depois Jesus, quando eles se viraram para Jesus e falaram, mestre, por que João Batista não estava presente? Por que ele há de vir antes? Aí ele falou assim, João Batista já veio, e não o reconheceram, e fizeram dele, Elias. Por que Elias há de vir antes? Aí ele respondeu, Elias já veio, e não o reconheceram, e fizeram dele o que lhe aprouveram. Aí, no texto bíblico, não são palavras minhas não, está escrito assim, então os discípulos entenderam que Jesus falara de João Batista. Está escrito isso lá, na transfiguração. Como eles entenderam que Jesus falara de João Batista? Ele não falou em João Batista, Elias, ele falou Elias e Moisés estavam com ele. Né? Então, por que Elias há de vir? Elias não veio. Aí ele falou, Elias veio, mas não o reconheceram e fizeram dele o que lhe aprouveram. Porque o João Batista foi o Elias reencarnado. Elias mandou cortar as cabeças todas dos profetas de Baal, quando eles estavam lá adorando o bezerro de ouro. E ele tinha que resgatar isso. Isso não podia ficar impune, ele tinha que resgatar. Então ele renasce na persona de João Batista, que teve a sua cabeça na bandeja, né? Foi decapitado, não tinha jeito, tanto que Jesus foi visitar João Batista, que ele amava
de paixão, ele gostava de João Batista, era, segundo ele, o mais importante de todos, nascidos de mulher. Era João Batista. Então, por que ele não livrou João Batista daquela tortura, né, daquela penalidade terrível de ter a cabeça decepada e oferecida numa bandeja para Salomé? Né? Por que isso? Porque ele tinha que resgatar o que ele fez antes. Ele tinha que resgatar o ato insano dele de mandar cortar as cabeças lá dos profetas, que adoravam o bezerro de ouro. Então Jesus não pôde interferir nisso aí, porque era a lei imposta, a pena de talião. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então foi aplicada a João Batista a pena de talião pelo Pai, por Deus. Então ele perde a cabeça dele para que ele pudesse resgatar aquele passado delituoso dele. Então não podia aparecer ali na transfiguração de Jesus, João Batista não podia aparecer, porque João Batista era Elias. Então eles não podiam estar juntos, né? Então por isso que não veio. E era o que Jesus gostava muito de João Batista. Mas ele não estava ali. Não estava porque ele era Elias. A figura, a persona de João Batista era João Batista, mas a alma era Elias. Então ele não pôde estar naquela transfiguração. E os discípulos entenderam isso perfeitamente. Quando Jesus falou que ele já veio, ele não há de vir, ele já veio, mas não o reconheceram e fizeram dele o que lhe aprouveram. Aí os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista. Isso está escrito lá. Mais claro do que isso aí, não tem historinha. Aí não tem alegoria nenhuma. Está claro isso. Né? Os discípulos entendiam. E ele se surpreendeu com Nicodemos, que era doutor em leis e não sabia essas coisas. Então a alegoria, a historinha, as parábolas, elas dão margem a muitas interpretações, cada um no seu alcance. Né? O que ela tem, a parábola, ela é uma historinha que tem um fundo moral. Nem toda história é parábola, mas toda parábola é uma história. Então ela tem sempre um fundo moral e Jesus se utilizava disso constantemente para poder se aproximar mais das pessoas, porque cada um entenderia do seu jeito, mas alcançaria aquele fundo moral quando ele ensinava direitinho. Um exemplo disso aí, né? Um avô estava pregando o evangelho para os seus netos, 3 netos. Aí ele começou dizendo, falou para um deles, o que você vê na parede? Aí ele falou assim, eu vejo uma sombra. Aí ele falou, tá, uma sombra. Aí perguntou para o outro, e você? Você vê o que nessa parede? Aí o segundo falou, eu vejo a sombra de um cachorro. Podemos ver que tem a cabeça, o corpo e a cauda. Ele falou, muito bem. E o terceiro neto, e você? Você vê o quê? Ele falou, eu vejo a sombra de um cachorro, mas é um pastor alemão. É um cão policial. Aí ele falou assim, por que você acha isso? Ele falou, porque olha as orelhinhas em pé. É um cão policial. Aí o avô mostrou uma estatueta, que eles não tinham nem percebido aquilo. Tinha uma estatueta perto deles, assim, que eles nem tinham olhado, que era de um cachorro. E era um pastor mesmo. Então ele explicou para os filhos, para os netos isso. Cada um vê do seu jeito. A parábola é isso. Cada um enxerga da maneira que está conseguindo ver. Tanto que Jesus falava das histórias, ele contava as parábolas e ele falava sempre para que a gente tivesse. Quando eu digo a gente, é porque nós todos devíamos estar todo mundo lá. Né? Nós estamos reencarnados aqui, mas devíamos estar todo mundo lá. Uns dizem
que a parábola é só uma historinha, né, que não tem fundo de verdade. Mas outros enxergam mais além, como essas três crianças. A primeira só viu uma sombra. Então a parábola para essa criança seria uma historinha. O segundo já viu um cachorro, aí já se aproximou mais do ideal. E o terceiro deu até a raça do cachorro. Ele absorveu muito mais, ele teve muito mais percepção. Então Jesus sempre recomendava assim: veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Ele usava muito essa expressão, né? Então quem tem olhos de ver, prestar atenção, analisar, alcançar. Aquele terceiro tinha olhos de ver e tinha ouvidos de ouvir. Os outros dois se aproximaram, mas não chegaram lá. Mas chegaria, né? Todos nós que estamos aí a caminho, né, no caminho, nós vamos chegar a um estado de perfeição relativa ao mundo em que a gente estiver vivendo. Isso é fato, né? Todos nós vamos alcançar isso. Então, quando Jesus falava dessa forma, ele falava para que as pessoas pudessem, dentro das suas limitações, entenderem as coisas do seu jeito, né? E cada vez vai se esforçando para ganhar um pouco mais, né, de percepção. Aí eles continuam dizendo aqui nessa resposta: faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. Hoje não pode mais ter essa parábola, essas historinhas, porque hoje todos que aqui estão, no nosso nível de evolução aqui na Terra, todos temos condições de compreender a palavra aberta, a palavra clara, sem alegoria, sem história. Todos nós podemos compreender isso. Então vem dizendo assim: é preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão, que é a missão, porque quem codificou isso aqui foi Kardec, mas quem respondeu essas perguntas aqui, né, foram espíritos da verdade. Não vamos esquecer desse artigo importante aí, porque se a gente não coloca o A junto do D, vai virar espírito de verdade. E de verdade todos nós somos. Nós somos espíritos de verdade. Nós não somos da verdade, porque a gente não reúne a verdade. Então a gente não conhece ainda. Por isso que esse A é extremamente importante aí. Então, quando eles ditaram para Kardec algumas coisas através dos médiuns e outros que ele recebeu, né, de 1000 centros espalhados aí pelo mundo, então essas respostas foram dadas por esses espíritos da verdade que reuniam esses conhecimentos todos que já poderiam ser transmitidos para nós. Então nós temos aqui na codificação toda a verdade que a gente pode conhecer, mas não tem toda a verdade sobre as leis de Deus, não tem toda a verdade sobre o universo. Quem somos nós, né, para poder entender toda a verdade do universo? A gente aqui tem toda a verdade que a gente pode conhecer, tanto que em algumas situações, alguns temas aqui, os espíritos nem desenvolveram tanto, porque a gente não tem condição de entender ainda. Então eles foram mais, assim, resumidos em algumas coisas, porque não adianta discorrer sobre aquilo que a gente ainda não tem condição de entender. Mas tudo que a gente pode entender está aqui. Então o que está aqui não tem sido contestado pelas descobertas da ciência, tanto que Kardec sempre falava que a fé inabalável é aquela que é capaz, né, de se colocar diante das verdades e não ser desmascarado, né? Aquela que é capaz de encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Isso é a fé inabalável. Então só essa é capaz.
Então, tudo que está na codificação até hoje não foi desmentido pela ciência, né? E a reencarnação também não. Eles não abraçam, mas não tem como dizer que ela não existe, que não é. Eles não têm argumentos para isso, né? Nós temos provas da reencarnação, são provas circunstanciais das pessoas que lembram. Então, são provas muito interessantes. Até o doutor... tem um autor que eu estou até esquecendo o nome dele, mas nós tivemos o Guimarães aqui no Brasil, que escreveu um livro contando casos de pessoas que estão reencarnadas agora e que lembram de encarnações passadas. E lembram de fatos e documentos que existem. Então, esses documentos foram checados e viram que realmente aquilo ali é real. Então, são acho que 20 casos que Hernani Guimarães, que ele conseguiu compilar esses 20 casos. E tem outros pela história aí, né? Na literatura, tem uma literatura bem vasta sobre casos de lembranças de reencarnação. Inclusive, teve Minha Vida na Outra Vida, é um filme, é de um livro, né? Virou filme, em que ela lembra da encarnação dela passada. Ela começa a ter uns insights, assim, umas coisas, começa a lembrar de uma vida que ela não tinha, de pessoas que ela nem conhecia. E quando isso começou a ficar muito claro, ela foi, não sei se foi Irlanda ou Inglaterra, que ela foi visitar, acho que foi Irlanda, né? Ela foi visitar e lá ela começou a reconhecer os lugares, reconhecer o lugar que ela morava, e ainda morava um irmão dela. Já estava encarnado, um irmão dela, era o irmão mais novo, que estava bem velhinho, mas estava morando ainda na casa. E ela conversa com ele está lúcido, ele lembra dos fatos, e ela fala para ele coisas que só ele sabia, que a irmã tinha falado para ele, quando eles viveram quando ela viveu como irmã dele. Ela desencarnou e ele ficou lá, velhinho, né? Então, ficou tudo documentado. Quer dizer, isso aí é uma prova irrefutável. Não tem como contestar isso. Como que essa menina começou a lembrar de tudo e lembrava de fatos que só ele sabia? Ela morava nos Estados Unidos e ele lá na Irlanda. Então, são casos que não tem como contestar. Então, as reencarnações, as reencarnações da alma, né, visam o aperfeiçoamento da alma, visam a evolução da alma. Por isso que ela precisa de tomar um corpo de carne, para que ela possa provar que ela já está mais evoluída, né? Então, nós estamos numa faixa de entendimento, de desenvolvimento, que nós não podemos mais deixar de conhecer coisas importantes para a nossa evolução. E nós não precisamos mais de parábolas. Hoje, nós temos a condição de entender, de ler o texto com todas as palavras e entender. Então, isso é importante para nós. Esse é o papel do Espiritismo. Foi isso que o Espiritismo veio fazer, a doutrina espírita. Então, esses espíritos da verdade, todos eles responderam para Kardec todas as perguntas que foram feitas, e Kardec codificou isso para que a gente pudesse ter acesso, né, a tudo isso. O Espiritismo não inventou nada. Então, eles continuam dizendo aqui, ó, nossa missão, que é a missão desses espíritos da verdade, é de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão.
Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Então a parábola dá margem a essas coisas, a interpretação própria, né? A historinha, cada um vê de um jeito, do seu jeito de ver. Mas hoje não pode mais ser assim, porque nós não podemos mais nos esconder atrás disso, né? Hoje temos condição de entender o texto claro, para que ninguém depois possa falar, eu não entendi, eu não sabia. Não, não tenho. A doutrina espírita é muito clara. Não tenho o que não entender aqui, né? Se coisas que estão lá no evangelho tradicional, que não estão mascaradas, não estão feito alegoria, imagina agora, né? Foi quando fala que eles estão encarregados de preparar o reino de Deus. Isso, mais uma vez, a gente pensa assim, os outros irmãos de outras religiões devem falar que nós somos realmente prepotentes. Por que o Espiritismo vai preparar o reino de Deus? Ora, não é o Espiritismo, é a lei universal, é o conhecimento dessa lei que o Espiritismo traz. Mas as outras não trazem? Trazem, as outras trazem. Mas fecharam uma questão importantíssima, que é a questão da pluralidade das existências. Eles deixaram isso de lado, consideraram herética essa ideia. E aí o caminho fica mais longo. Então, o caminho mais próximo do entendimento da lei divina é realmente o retorno do espírito à vida corporal, para que ele possa continuar aprendendo, para que ele possa alcançar conhecimentos que possam levá-lo ao reino de Deus. Porque não entra o reino de Deus, aonde está? Dentro de nós. O reino de Deus é a paz, né, que está dentro de cada um. Então é isso que a gente tem que entender. É o conhecimento desses fatos que o Espiritismo veio dar a conhecer. Ele não inventou nada, todas as religiões têm acesso a isso. E todos os padres estudaram a reencarnação, todos eles conhecem isso. O Monsenhor Teixeira, eu não sei se vocês chegaram a conhecer, eu conheci porque ele me casou. Ele batizou a minha mãe. Ele casou a minha mãe. Ele me batizou e me casou. Eu não era espírita, né? Casei na igreja católica. Ele me casou. Ele era um padre, um monsenhor muito espírita, porque ele frequentava as reuniões desse centro aqui. Eu não lembro disso, que eu não frequentava, mas depois eu fiquei sabendo. E a Bíblia dele está comigo. Ela não é minha, ela está comigo, porque eu estou consultando. Ela é daqui do centro. Ele doou a Bíblia dele para o centro. A Bíblia que ele foi ordenado monsenhor. Ele fez uma doação para cá. E ela está lá em casa, porque eu estou fazendo umas consultas nela. E ela não fica exposta, porque senão ela vai rodar, né? Não vai voltar. Como algumas outras. A Bíblia tradicional. Como é a Bíblia que todo mundo tem. É que aquela tinha um significado grande para ele, porque foi a Bíblia que ele recebeu no dia da ordenação dele, né? E ele doou para cá. Ela é daqui, né? E ele gostava das reuniões. Ele conhecia tudo isso, ele sabia, ele era show, Monsenhor era show. Eu gostava de conversar com ele algumas coisas. Não de espiritismo, né? Porque eu não era espírita naquela época. Mas ele tinha um papo muito interessante. Muito interessante. Depois eu soube por quê, né? Quando eu comecei a estudar o espiritismo, eu soube por quê. Foi até para mim, não foi nem surpresa quando eu abri que eu vi que a Bíblia era dele, né? Então todos eles conhecem isso.
Então, o conhecimento da reencarnação, ele cria um atalho realmente para esse entendimento das leis naturais, das leis de Deus. Porque não é possível, se a gente for observar, não é possível uma vida só. A unicidade de existência não tem sentido. Nós somos muito inferiores. E como nós vamos alcançar o reino de Deus com essa inferioridade toda? Com essas paixões, com esse ciúme, com esse orgulho, com essa vaidade que ainda existe em nós? Como que nós vamos alcançar? Não vai alcançar. Então a gente tem que reencarnar quantas vezes forem necessárias para que a gente possa compreender melhor a lei. E compreendendo essa lei, nós vamos erradicando o mal em nós. Por quê? Entrando nesse assunto de o bem e o mal, se formos analisar racionalmente isso, o mal existe e ele há de ter uma causa. Mas quem criou o mal? Né? Quem foi que criou o mal? Aí nós temos aqui uma historinha que vocês já devem conhecer muito bem, essa história, que circula, eu já tenho ela há muito tempo, né? Mas ela circula aí na internet. Durante uma conferência com vários universitários, um professor ateu da Universidade de Berlim desafiou seus alunos com esta pergunta: Deus fez tudo o que existe? Aí um estudante respondeu corajosamente que sim, ele criou tudo que existe. Deus criou tudo mesmo? O professor perguntou. E o jovem respondeu: sim, Deus criou tudo que existe. O professor replicou: se Deus fez todas as coisas, então Deus fez o mal. Pois o mal existe e considerando-se que nossas ações são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mau. Aí começa a gente ficar, né, com aquele nó. Bom, se Deus criou tudo que existe, ele criou o mal, porque o mal está aí, né? O mal impera nesse planeta. Como é que fica essa história? Como Deus pode ter criado o mal, né? Aí ele diz: se Deus fez todas as coisas, então Deus criou o mal, então Deus é mau, porque só cria o mal alguém que tem o mal em si, né? O estudante calou-se diante de tal resposta e o professor, feliz, se vangloriava de haver provado uma vez mais que a fé era um mito. Outro estudante levantou sua mão e disse: posso lhe fazer uma pergunta, professor? Ele disse: sem dúvida. O jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Aí o professor diz: mas que pergunta é essa? Claro que existe. Você, por acaso, nunca sentiu frio? Aí o rapaz respondeu: na verdade, professor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é ausência de calor. Todo corpo ou objeto pode ser estudado quando tem ou transmite energia. Mas é o calor e não o frio que faz com que tal corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Criamos esse termo para descrever como nos sentimos quando nos falta calor. Então é o calor que existe. E a escuridão, professor, existe? Continuou o estudante dando um nó na cabeça do professor ateu. E o professor respondeu: mas é claro que sim. O estudante respondeu novamente: o senhor se engana. A escuridão tampouco existe. A escuridão é, na verdade, a ausência de luz. Podemos estudar a luz, mas a escuridão não.
O prisma de Newton, que aluno, hein? Coitado desse professor. Meu Deus, ainda bem que eu nunca tive um desses na minha vida. O prisma de Newton decompõe a luz branca nas várias cores de que se compõe. Com seus diferentes comprimentos de onda, a escuridão não. Um simples raio de luz rasga as trevas e ilumina a superfície que a luz toca. Como se faz para determinar quão escuro está um determinado local no espaço? Apenas com base na quantidade de luz presente nesse local, não é mesmo, professor? Escuridão é um termo que o homem criou para descrever o que acontece quando não há luz presente. Só a luz existe, não a escuridão. Finalmente, o jovem estudante perguntou ao professor: diga, professor, o mal existe? E ele respondeu: claro que existe. Como eu disse no início da aula, vemos roubos, crimes, violência diariamente em todas as partes do mundo. Essas coisas são o mal. Então o estudante respondeu: o mal não existe, professor. Ou ao menos não existe por si só. O mal é simplesmente a ausência do bem, a ausência de Deus. E como nos casos anteriores, um termo que o homem criou para descrever essa ausência de Deus, ausência do bem. Deus não criou o mal. Não é como a fé ou o amor que existem como existe a luz e o calor. O mal resulta de que a humanidade não tenha Deus presente em seu coração. É como o frio que surge quando não há calor, ou a escuridão que acontece quando não há luz. Acabou com o professor, coitadinho. Por volta dos anos 1900, este jovem foi aplaudido de pé e o professor apenas balançou a cabeça, permanecendo calado. Imediatamente o diretor dirigiu-se àquele jovem e perguntou qual era o seu nome. E ele respondeu: Albert Einstein. Coitado desse professor. Foi cair justamente na turma desse aluno aqui, né? Pois é. E é exatamente isso que o Espiritismo nos ensina. Que o mal, ele não existe. O mal, ele é criado por nós por mau uso do livre-arbítrio. Todas as vezes que fazemos uma escolha errada, nós vamos sofrer e o mal se desenvolve nesse momento. Eles começam essa questão, esse texto, né, sobre o mal assim: que definição se pode dar à moral? E eles respondem: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então a gente vê que realmente, né, a doutrina ensina que o mal não foi criado por Deus. Quando nós fomos criados simples e ignorantes, e a imagem do Criador, né, feito a sua imagem e semelhança, é aí que entra essa questão do bem. Como Deus é o supremo bem, Ele colocou em nós, sim, a semente do bem. E para que a gente cultivasse, para que ela pudesse germinar e florescer. Mas quando nós não adubamos essa semente com boas ações, com boas escolhas, a gente começa a desenvolver o oposto a essa semente, o oposto ao bem, que seria, no caso, o mal, que nos prejudica.
todas as vezes que nós transgredimos leis, a gente sofre, a gente passa mal ou causa mal a alguém. Mas isso só acontece quando a gente faz uma escolha ruim, quando a gente prejudica o outro. Do contrário, esse mal não vai acontecer. Então ele acontece por conta da nossa imprudência, da nossa negligência, da nossa imperícia. Os males formam duas categorias. Os males que independem da vontade do homem e os males que pode o homem evitar. Quantas coisas acontecem na nossa vida que nos fazem sofrer, que nos causam dor, né? E a gente não pode evitar. Mas quantas outras acontecem que a gente fala depois, poxa, se eu não tivesse feito isso, eu não estava desse jeito. Se eu não tivesse agido assim, eu não estava sofrendo hoje. Se eu não tivesse falado isso ou aquilo, eu não tinha criado esse mal todo dentro da minha casa e uma inimizade com quem eu não gostaria de ter criado. Então nós sabemos que muitas coisas a gente pode evitar. Os mais numerosos, segundo os espíritos, são os que o homem cria com seus vícios, com seu orgulho, com seu egoísmo, com sua ambição, com sua cupidez e com seus excessos em tudo, em tudo. Todas as paixões e todos os vícios têm raízes no instinto de conservação. Ah, mas então não deveríamos ter esse instinto de conservação porque as paixões não são boas? Né? As inferioridades que têm origem nas paixões, isso não é bom, então não deveríamos ter esse instinto de conservação. Ora, se a gente não tivesse esse instinto de conservação forte, a primeira dor que aparecesse a gente se matava, que sairia desse mundo aqui. Porque está em nós a certeza, não no nível de consciência, mas no nível de inconsciência, a certeza de que nós não morremos. Nós temos essa certeza. Inconscientemente nós temos. Então todas as paixões e todos os vícios têm raízes no instinto de conservação, para que a gente, e esse instinto é importante para que a gente possa ficar aqui. Para que a gente possa preservar a nossa vida. Como é tão forte nos animais esse instinto, para preservar a espécie, para preservar a vida deles. Instinto que se encontra, então, em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele domina sem o contrapeso do senso moral. Então, naquele iniciozinho, quando fomos criados simples e ignorantes, temos a essência do bem, mas nós somos muito guiados por esses instintos fortes, justamente para evitar que a gente desenvolva esse mal. A partir do momento que a gente começa a conhecer as coisas, que a gente já tem uma certa liberdade para fazer algumas escolhas, aí nós poderemos desenvolver o mal. Mas Deus nunca nos colocou entregues à própria sorte no mundo, principalmente no início, quando fomos criados assim, simples e ignorantes. Deixou o instinto mais forte para nos guiar, porque ele não erra nunca, e colocou o que mesmo, lembra, desde o princípio, ele entregou a sua criação aos cuidados de um espírito superior, que é o espírito protetor. Nunca nós ficamos sem essa proteção desde que fomos criados. Desde que fomos criados simples e ignorantes, que Deus colocou um espírito superior a nós para nos guiar, para nos auxiliar no desenvolvimento do conhecimento e na aplicação desse conhecimento, para que o mal não se desenvolva por mau uso desse livre-arbítrio. Só que, quantas vezes nós não ouvimos a voz da razão e vamos pela emoção atropelando tudo que está na frente? E a gente depois se arrepende.
Então fizemos mau uso do livre-arbítrio, temos que sofrer. Porque esses espíritos, eles estão para nos auxiliar, mas não vão responder por nós. Eles estão para nos guiar, nos ajudar, mas não podem fazer aquilo que é a nossa parte para fazer. Eles não podem fazer, eles estão nos ajudando. Então, desde o início, quando a gente não ouve as opiniões, os conselhos, aí a gente começa a desenvolver o mal em nós mesmos. Infelizmente, é assim que acontece. Por isso que os espíritos respondem, quando Kardec pergunta se todos os espíritos passam pela feira do mal, eles falam que não. Eles falam pela do mal, não. Pela da ignorância, sim. Então há espíritos que podem ter feito ou estarem aqui fazendo a caminhada sem terem desenvolvido mal. Foram obedientes à lei, foram atentos aos conselhos do anjo da guarda desde o início. Agora, a partir do momento que a gente desenvolve o mal, aí ele já reside em nós. Os sentimentos todos são substantivos abstratos, né? Quando a gente está lá na escola, naquele primeiro aninho ali, né? A primeira série, a segunda série, terceira série, vem a professora com aquele negócio de substantivo concreto e abstrato, acaba com a gente. Eu não acertava um. Porque ela dizia que era concreto que eu podia pegar. E abstrato que eu não segurava. Eu botei vento como abstrato, eu não seguro o vento. Errei. Botou alma como... Eu botei alma como concreto. Errei. Eu não seguro a alma. Ela falou, não, alma. Eu botei abstrato. Ela falou, não, alma é concreto. Eu falei, como é que segura a alma? Né? Então era triste esse ensino, né? Coitado dos alunos, eu me incluo nesse grupo que eu aprendi dessa maneira, né? Mas não, o substantivo abstrato, ele não existe por ele mesmo. É como um parasita, ele precisa de alguma coisa para ele sobreviver. Todos os sentimentos são assim. O amor existe porque a gente sente o amor. Em quem não sente amor, ele não existe. Vai existir outra coisa, o ódio, a raiva, sei lá o quê. Né? Então, eles são abstratos. Mas nós temos em nós a semente desse substantivo abstrato para que a gente possa dar vida a ela, possa cultivá-la para que ela possa crescer, né? Para que ela possa se desenvolver. Isso é muito importante, né? Que a gente entenda. O instinto e o instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Aí o instinto vai ficando mais à parte, ele não desaparece, como já falamos sobre isso, mas ele fica à parte. O espírito tem por destino a vida espiritual, porém, nas primeiras fases de sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer. Assim, o exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito da conservação da espécie e dos indivíduos materialmente falando. Então, essas paixões, né, que estão ligadas ao instinto de conservação, elas têm uma imensa importância no início, para que nós nos sintamos motivados a viver e a agir. Então, se nós não nos apaixonarmos pelas coisas, nós não desenvolvemos, né? Jesus foi um apaixonado pela causa do Evangelho, né? Por ajudar os seus irmãos a crescerem. Então, isso o motivou o tempo todo. Então, nós também. Quando nós nos apaixonamos por determinada causa, nós vamos ter um maior sucesso naquilo ali. Se a gente não tem aquele estímulo, né, da paixão por alguma coisa, a gente não faz nada. Então, no início, para que o espírito pudesse se desenvolver e crescer, a conhecer para poder escolher, as paixões foram extremamente necessárias nessa fase da alma, né? Depois é que não. Uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio semimateriais,
depois semi-morais, depois exclusivamente morais. Aí a gente já tem plena consciência das nossas escolhas. No início somos mais ajudados, mas depois, à medida que a gente vai conhecendo e aprendendo, nós já podemos escolher. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Aí ele desenvolve o mal. Então, o mal é desenvolvido pela alma, pelo mau uso do livre-arbítrio. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. Isso é muito importante a gente entender. O ato em si, a penalidade não está no ato em si. Ela está em quem pratica o ato, no grau de responsabilidade que essa pessoa já tem. Então, aquele que sabe que é errado e faz, ele vai ser muito mais cobrado do que aquele que não sabia que era errado e fazia. Então, tudo vai depender do conhecimento que a pessoa tenha. E isso é mais que justo, né? Isso é muito justo. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem, quando em realidade está fazendo o mal. Eles respondem: Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganeis. O homem tem meios para distinguir bem isso, distinguir bem por si mesmo o bem do mal? Aí eles respondem: sim, quando ele crê em Deus e quando ele quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Então a gente não tem por onde escapar. Entendeu? Não tem. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não tem jeito. Nós estamos num nível de evolução intelectual que não deixa margens a falsas interpretações de textos, sejam eles quais forem. Basta a gente querer, que a gente vê direitinho o que está pedindo ali. Então não tem como dizer: ah, mas eu não sabia disso. Bom, se não souber, ainda implica o fato de não sabe por quê. Por que não sabe? Não quis aprender? Ou não teve oportunidade? Porque quem não tem oportunidade de aprender é uma coisa. Quem não aprendeu porque não quis é outra. Então não adianta a gente ficar assim: ah, então é melhor não saber, né? Eu tenho uma amiga que eu dei um livro dos Espíritos para ela. Ela falou assim: ah, eu comecei a ler, não quis ler não. Eu vou tomar conhecimento daquelas coisas depois. Eu falei: depois você vai melhorar. Ela falou: eu não quero saber, tá bom demais do jeito que eu faço. Eu falei: ah, vai responder por isso, porque eu te dei o livro. Ela: você é minha amiga na onça, hein? Eu falei: eu te dei para você melhorar, ué. Eu também estou tentando, né? Então, eu falei: minha filha, agora não tem mais jeito, é melhor você estudar e tentar se modificar, porque agora você não, se você não quiser ler, você vai ter que responder por que você não aprendeu, porque eu não quis. Aí a penalidade vai em cima, né? Aquele que não tem condição, aí, né, não tem jeito, né? Mas quem já tem que responder direitinho por isso aí. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele, na lei natural, a regra dessa conduta e um guia seguro? Eles respondem assim: quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo o mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele o ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz chega, evitaria
a maior parte dos males de que acusa a natureza. Não desenvolveria tanto o mal em si, né? Por que a gente fica tão doente às vezes? Não é? Ah, isso é karma. Karma coisa nenhuma. Uma pessoa que está morrendo, às vezes, do coração toda entupida, com todas as vezes entupidas, tendo que fazer pontes e mais pontes, às vezes não era para morrer disso, não. Não era para estar desse jeito. Às vezes o karma dela, ela nem está percebendo qual é. Mas dependendo dos maus hábitos que alguém possa ter, desenvolve aquilo que não era para desenvolver. Aí não pode reclamar, fica doente, né? Fica doente por falta de disciplina, por falta de organização. Então é sempre de responsabilidade nossa a nossa situação. A gente recebe o que a gente oferece. Não é? A gente recebe do corpo o que a gente oferece para ele. Né? Há um ditado que diz que nós somos o que comemos, o que digerimos e o que eliminamos. Então, se a gente come o que não deve, não vai digerir bem e vai eliminar de forma insatisfatória. Ou vai reter, ou vai ficar com problema intestinal. Então, isso é lei do corpo, não tem jeito. Se a gente não respeita, passa mal. Agora, vamos ver, analisando outras coisas, todas as vezes que a gente transgride uma lei, a gente corre o risco de ter que pagar uma multa, sofrer alguma coisa, até mesmo da própria caridade, né, da própria solidariedade. Quando a gente fala o que não deve para alguém, a gente pode perder essa amizade, isso é um mal para a gente, né? Pode perder a amizade daquela pessoa, e a gente sabe muito bem o que a gente pode e o que não pode falar. A gente fala porque quer, né? Porque a gente sabe perfeitamente isso. Então isso aqui tem conversa para muito tempo ainda. Mas vamos encerrando com essas observações aqui. Moral, que é a primeira pergunta do bem e do mal, né? Da regra da boa conduta e da distinção entre o bem e o mal. Fundamenta-se na observação das leis de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem, e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e mal é tudo que se afasta da lei de Deus. Isso é só um resuminho do que a gente já viu, tá? Para distinguir isso aí, crer em Deus e querer saber. E para praticar, é o quê? Vede o que quereris que os outros vos fizessem. Isso em relação a si mesmo. Observar o limite que a lei natural traça para nossas necessidades é em relação a nós mesmos, o mal para nós. Mas a lei de Deus é a mesma para todos. O mal é sempre mal, o bem é sempre bem. Ainda que o mal seja necessário, ele continua sendo um mal. A diferença, portanto, entre o mal e o bem, ou fazer ou desenvolver esse mal em si por não fazer o bem, a diferença está no grau de responsabilidade que está na razão dos meios que se tiver para compreendê-los. Está vendo? No grau de responsabilidade que está na razão dos meios que se tiver para compreendê-los. Então, se a gente tiver meios para compreender, não adianta deixar de compreender e querer viver na ignorância para não ter que responder, não. Vai responder mais ainda. Deem uma olhadinha em casa, nesse capítulo todo sobre o mal, porque aqui sempre a gente deixa escapar muita coisa, né? Importante. Mas deem uma olhadinha em casa, porque nós ainda temos muitas coisas a falar sobre essa questão do bem e do mal. E vale muito a pena
Porque isso aí é o que faz a nossa alegria ou a nossa tristeza nesse mundo. Porque quando nós passamos por dores e a gente tem consciência plena de que a gente não fez nada para aquilo ali acontecer, é porque nós estamos de resgate de vida passada. Poderíamos ter feito lá atrás, não fizemos? Então a gente carrega para agora, para resgatar esse passado. Agora, quando a gente passa mal ou adquire até uma doença séria por imprudência, negligência, né, por falta de cuidado, aí a dor é maior. Porque a gente vai falar, poxa, eu não precisava ter feito isso para estar sofrendo isso agora que eu estou passando. Então a consciência vai nos acusar muito mais, porque a gente tinha como evitar e não evitou. Então, já para a gente encerrar o assunto, o mal não foi criado por Deus, ele existe pelo mau uso do livre-arbítrio. Até semana que vem, a gente vai estudando para a gente continuar aqui a desenvolver esse assunto, segundo aqui a orientação dos espíritos. Muita paz para todos.